Quero começar falando de ministro Gilmar Mendes e, depois de defender que apenas o Procurador-Geral da República tem o direito de pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro negou que essa fala tem o caráter de blindar a corte. Vamos então conversar com a nossa ministra, Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta, Jana, bem-vinda, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo que assiste a gente aqui no 3 em 1. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, ele negou que seja uma blindagem aos ministros do STF. Ele disse, alegou ali apenas que é por conta dos vários pedidos de abertura de processo de impeachment que chegam ao Senado, que estão chegando ao Senado recentemente, muitos deles contra um mesmo ministro, que é, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, né, porque esses pedidos acabaram se acumulando ali depois que o ministro Alexandre de Moraes passou a tomar conta de processos no STF contra, investigando atos antidemocráticos, enfim. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele alegou essa questão, disse também que a decisão dele de dar competência exclusiva à PGR para apresentar esse tipo de pedido para processo de impeachment é muito porque para dar um rigor ali mais técnico a esse processo e para evitar que, mantendo ali essa competência para qualquer pessoa, isso pode acabar motivando ali denúncias com interesses político-partidárias, né? Apenas com base ali em decisões divergentes dos ministros em julgamentos na Suprema Corte. Além disso, o ministro disse também que a lei que estabelece essas regras, que é, no caso ali de qualquer cidadão, pode apresentar uma denúncia, coloca ali a questão numérica também de quantos votos são necessários no Senado, porque é o Senado que compete ao Senado fazer esse julgamento, esse processo. Hoje, a lei do impeachment, que é essa lei que estabelece essas regras, estabelece ali que apenas maioria simples do plenário do Senado, com maioria simples, pode ser aberto um processo de impeachment. A maioria simples ali no plenário dá 21 votos apenas. O ministro também fez alteração nessa decisão dele ontem, colocando maioria qualificada, 2/3 do plenário do Senado. E aí ele alegou o seguinte, que essa lei é uma lei já está caduca, já é uma lei velha, porque ela é da década de 50. Ele fez esse comentário durante o evento que ele participou hoje, mais cedo, aqui em Brasília. A gente vai ouvir agora. Essa lei é velha, de 1950. Portanto, ela está desatualizada em face do texto constitucional atual e talvez já estivesse em relação a outros textos. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais. Nessa mesma decisão, Evandro, o ministro ele também entendeu o seguinte, que fica proibido qualquer tipo de abertura de processo de impeachment contra um ministro, sempre ali em razões de crimes de responsabilidade, né? Com base em decisões monocráticas, de mérito, decisões de mérito desse ministro em determinado processo. E aí ele explica também, ele esclarece esse motivo e a gente vai ouvir também agora. Agora, na medida em que passa-se a ter esse uso frequente, banalizado, e sobretudo, porque alguém votou pró-aborto. Então eu vou pedir o impeachment dele. Porque ele deu alguma liminar para abrir um inquérito a propósito de investigação de emendas parlamentares. Vou abrir um impeachment. Isso não existe. Nós perdemos aquela coisa de um pouco de amor cívico. Não é? Isso dá vergonha alheia. Só lembrando que essa decisão do ministro Gilmar Mendes vai ser referendada no julgamento no plenário virtual, que está marcado para o próximo dia 12, porque é uma liminar, né? Foi uma decisão monocrática do ministro. E hoje, mais cedo, Evandro, agora há pouco, o ministro deu uma outra decisão em resposta a uma manifestação da Advocacia Geral da União, pedindo que ele reconsidere essa decisão, suspenda essa decisão até que aconteça o julgamento, que aí todos os ministros vão discutir essa questão, porque o que foi levantado, que chamou a atenção, foi o ministro ter dado uma liminar, né, e não ter apenas colocado ali para julgamento, para discussão dos outros ministros. O ministro, rejeitando essa manifestação da Advocacia Geral da União, disse que não é um recurso cabível por parte da AGU fazer esse pedido ao STF, porque foi apenas uma manifestação que foi apresentada ao STF ontem, foi assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, foi divulgado ali em nota da AGU, e nessa nota a AGU faz destaque ali que é uma manifestação sendo assinada
por Jorge Messias, né? Então, já colocando ali o posicionamento dele como eventual futuro ministro do STF, diz que defendendo a legitimidade popular, né? Nessa apresentação ali, mantendo ali a regra, a prerrogativa ali de qualquer cidadão apresentar esse pedido de denúncia, dizendo que essa legitimidade popular não é uma ameaça à independência dos poderes. Mas o ministro Gilmar Mendes rejeitou, fica mantida a liminar dele até o julgamento no próximo dia 12. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Ô, Fábio Piperno, já que você voltou de férias, está preparado, está fresco, quero saber de você sobre essa decisão, então, do ministro Gilmar Mendes, que ele diz que tem a ver com uma lei que já é antiga demais, antes até mesmo da Constituição de 1988. E que diante de nenhum movimento que aconteceu no Congresso Nacional para se alterar isso e para a quantidade também de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que chegou recentemente ao Senado Federal, que há necessidade de uma determinação em caráter liminar, ele mesmo diz. É liminar por conta da situação que nós estamos vivendo agora. Você concorda com o ministro Gilmar Mendes, Piperno? Discordo em quase tudo, porque não é porque uma lei seja nova ou seja velha que ela é uma lei ruim ou boa, né, no caso. Eu acho que o texto, ele não é ruim não, embora muito antigo, né? Veja, ele tá se referindo a algo que tem mais de 75 anos. E perfeito, vigorou até agora. Né? Não implicou, por exemplo, no afastamento de nenhum ministro por conta de um processo normal que tenha passado pelo Legislativo, no caso pelo Senado. Então, a impressão que passou, enfim, para a sociedade é que o ministro tenha tentado uma espécie de PEC da blindagem em versão judiciário. Eu não sei qual a razão dele para ter adotado isso. O fato é que caiu muito mal. Então, eu acho que fez muito bem o Legislativo em reagir. Tomara que ninguém mexa em absolutamente nada. Deixa a lei do jeito que está. E agora, eu só tomaria como importante de tudo que ele fez e falou a banalização de processo de impeachment. Em relação a isso, ele tem razão. Hoje há pedido de impeachment para tudo, o tempo todo, sob qualquer pretexto. Aí também é um exagero. José Maria Trindade, você entende que essa banalização deveria levar a uma decisão como a que tomou o ministro Gilmar Mendes, que determina que apenas a Procuradoria-Geral da República possa pedir o impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Pois é, aí já é uma tentativa de blindagem, assim como o Congresso, né, deputados e senadores, tentou fazer com aquela lei voltando à Constituição antiga, dizendo que para processar deputados e senadores precisa de uma autorização do próprio deputado para ser processado. Quer dizer, esquisito. Um poder não pode se julgar. O Supremo já se julga, né? Qualquer processo contra ministro do Supremo é julgado do Supremo Tribunal Federal. Né? Não tem outra instância. Já é uma blindagem forte. No caso de impeachment é diferente dos processos. Né? O impeachment é um afastamento definitivo. E se existem muitos pedidos de impeachment? Existem sim, muitos pedidos de impeachment. Alguns pedidos são, assim, sem muita lógica, mas alguns sim têm lógica e são assinados por partidos políticos, representantes legais, né? 44 dos mais de 100 pedidos estão contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, acho que esse exagero, essa banalização, que eu não acho que seja uma banalização, pedir um impeachment de um ministro do Supremo, é uma denúncia de que tem alguma coisa acontecendo grave contra, ou pelo menos, a opinião geral, que não é a opinião pública, né? Ali estão também pedidos de partidos e de pessoas que não são a opinião pública. São pessoas com mandato e requerimentos assinados por deputados e senadores. Então, assim, se existe um número grande, é porque tem alguma coisa de esquisito nisso. Além disso, existem os filtros, né? Que eu acho até que nem deveria ser, mas os presidentes da Câmara e do Senado Federal. O presidente da Câmara filtra os pedidos de impeachment de presidente da República, não coloca nada em votação, e o Senado filtra os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Eu acho que o plenário é que deveria fazer esse filtro, colocar no plenário, o plenário dizer sim ou não. A maior autoridade do Senado não é a do presidente, é a do plenário. O pleno é que manda no Senado. A segunda autoridade é a mesa diretora, a terceira, Comissão de Constituição e Justiça.
E no quarto lugar vem o presidente do Senado. Então há um filtro sobre esses pedidos de impeachment. Não é qualquer pedido que ele é processado. Mas eu acho que a lei deve ser autorizada. Ela não está 100% compatível com a nova Constituição de 88. Então é o momento de se pegar e dizer, olha, o impeachment de presidente da República se faz assim, o impeachment de ministro do Supremo se faz assado. E assim como outras autoridades que podem entrar nessa lei de impeachment. Nenhuma autoridade pode estar acima de todos, né? Acima de todos está a Constituição e as leis. Exatamente, Zé Maria Trindade. Eu quero também saber a sua opinião, que participa conosco aqui no 3 em 1. Você concorda que só a PGR deva ter o poder para pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Sim, porque evita perseguições políticas. Não, o Congresso deve decidir ou deve continuar como está. Participe para a gente poder trazer também o seu ponto de vista aqui na nossa edição. Fala, Bruno Moza. Evandro, imagina um político tentando ser eleito falando, eu vou gastar o dinheiro que tem e o que não tem. O meu objetivo é permanecer no poder. Ou imagina um ministro do STF falando, realmente, eu quero me blindar de absolutamente tudo, porque eu estou vendo uma mudança política e tem grande chance de repente, se o Senado mudar de lado nas próximas eleições, ter uma virada mais à direita, pode ser que a maioria opte por pautar o impeachment e eu acabe sendo empichado. Coisa que, ao que eu conheço, nunca aconteceu. Me conheço, é verdade, né? Acho que nunca aconteceu no Brasil. Não, o Brasil só teve 5 ministros afastados, só fazendo aqui um recorte, Musa, mas sim, todos eles em 1894, indicados pelo Floriano Peixoto, porque eles não eram, enfim, advogados, juízes e tal. Tinha um, inclusive, que era médico, Barata Ribeiro. Interessante. Então, o meu ponto que eu quero dizer é, quando o Gilmar Mendes vem a público e ele nega a tentativa de blindagem, é isso que ele faz, é isso que os burocratas fazem. Eles não virão com a verdade, porque a verdade não é sedutora para as pessoas acreditarem naquilo. Então, eles precisam criar maneiras de falar e subterfúgios para que as pessoas passem a achar que aquilo é crível. Mas como muito bem colocou o Piperno, escalou. A oposição escalou. Foi tão óbvio esse tipo de blindagem que, por mais que a lei seja antiga, como muito bem colocou o Piperno, não significa que ela é ruim. E mesmo se ela for ruim, não é numa canetada monocrática e jogando no plenário virtual que se muda a Constituição. Quem diz isso? Não sou eu, é a Constituição brasileira. Então, se ele não está de acordo, que façamos a mudança de acordo com o rito. E se for aprovada, ok. Se não for aprovada, sinto muito. Supostamente esse é o jogo democrático. Então ele quer blindar sim de uma mudança que está acontecendo. O pêndulo está virando mais à direita e podemos ter, quem sabe, numa nova legislatura, um Senado que seja mais a favor de pautar impeachments de ministro. E o Gilmar Mendes é um dos principais, né? Piperno, eu quero te fazer uma provocação aqui, porque o ministro Gilmar Mendes diz que ele toma essa decisão baseado também na quantidade de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal por causa dos momentos políticos que a gente tem vivido recentemente aqui no país. Mas, ao tomar uma decisão monocrática que tenta alterar a maneira como se pede o impeachment hoje, ele não estaria dando mais um motivo ou justamente explicando por uma atitude própria, por que tantos pedidos de impeachment acontecem? Exatamente porque os ministros acabam superando as suas linhas, os seus limites e interferindo, de certa forma, no poder que pertence a outra instituição? Você tem tanta razão em relação a isso que eu fico até muito desconfiado das intenções do sofisticado ministro Gilmar Mendes ao fazer esse tipo de provocação até muito simplória. A gente está falando do decano da corte, né? A gente está falando de um decano que sempre se relacionou muito bem com o mundo político, a direita e a esquerda, sempre foi alguém, né, de ótimas relações e que claro, é óbvio, é cristalino que ele sabia que despertaria esse tipo de reação. A minha grande questão é saber o seguinte, a quem interessa essa questão do ministro Gilmar Mendes? Qual o objetivo dele? Ele está avisando exatamente o quê? E isso eu ainda não consegui decifrar. Mas certamente ele fez uma provocação que ele sabia que teria uma resposta robusta. E é óbvio que isso acaba tensionando mais as relações entre legislativo e judiciário. Você concorda, Bruno Moza? Concordo, claramente. E o pior é que quando você vai fazendo esse emaranhado de coisas,
as tuas ações vão respingando em outras. Por exemplo, a gente viu ontem duas figuras importantes, o Everton e o Alcolumbre, mencionando que dificultou a indicação do próprio Messias, ou seja, tensionou ainda mais as relações do próprio governo com o Legislativo, que teve que liberar 807 milhões de reais de emendas, ou seja, do nosso dinheiro, do pagador de imposto, para que duas figuras importantes e os seus dois principais estados, o Amapá e o Maranhão, de Everton Rocha e do Alcolumbre, recebesse 23% desses 807 milhões para que ele pudesse aprovar, eventualmente aprovar, o Messias. Tanto é que não mais será votado agora e já foi jogado para 2026. Portanto, uma ação dessa respinga em todo mundo. E aí está o grande problema. Quando nós temos uma colcha de retalhos, você vai tapando um buraco por conta de besteiras, intromissões, exageros que as instituições vão fazendo, a colcha começa a ficar curta demais. Você puxa para cima e o pé descobre. A gente fala no mercado financeiro que quando a maré é baixa, a gente vê quem está nadando pelado. Agora, Fábio Piperno, você entende que isso possa provocar algum tipo de movimento no Congresso Nacional para alteração do que se tem até aqui sobre impeachment de ministros e outras autoridades? Eu acho que, inclusive, pode despertar aí até mais do que isso, Evandro. Mudanças, por exemplo, em relação a duração de mandato, se estipular uma duração de mandato e uma série de outras medidas. E tem gente que defende isso. Aliás, o senador Carlos Viana é um deles. O senador Rodrigo Pacheco, lá atrás, ele defendia um limite, um mandato para ministros do STF. Veja, a Suprema Corte do Brasil ela foi inspirada na Suprema Corte americana. Lá o ministro, ele tem o cargo é vitalício. Tem ministro agora, a última que saiu, era até uma ministra liberal, morreu aos 88 anos. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil o limite é de 75 a partir da aprovação da PEC da Bengala, porque eram só 70, depois tinha um projeto da Bia Kicis que tentou reduzir. Então, cada um tem uma ideia mirabolante a cada ciclo. Então, não pode ser assim. Tem que ser algo duradouro, não pode ficar mexendo nisso a todo instante.